Paz do Senhor, meus irmãos. Bom é estarmos na casa do Senhor, mais uma vez, mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede de estarmos aqui. E eu quero justificar a ausência do nosso pastor. O pastor está em Criciúma hoje, porque é a despedida do pastor, aliás, melhor dizendo, a jubilação do pastor João Seno e também a posse do pastor Roberto Weiler hoje. Então, por esta razão, o nosso pastor não está aqui conosco, está representando a CEADESC, a diretoria na qual ele faz parte. E nós estamos, nesta noite, incumbidos da grande responsabilidade de trazermos uma palavra ao coração dos irmãos. Eu tenho por certo que Deus, Ele tem uma palavra para falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Evangelista Sérgio, se puder nos ajudar, fico grato. Livro de Neemias, capítulo 1, e os versículos que se seguem diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Se assente. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte tema: as qualidades de um intercessor. As qualidades de um intercessor.
Esta narrativa bíblica, esta oração de Neemias, ela é muito inspiradora, é uma das histórias e das orações mais maravilhosas da Bíblia Sagrada. A pessoa de Neemias é uma figura que tem inspirado muitas pessoas e principalmente muitos líderes em querer desenvolver uma liderança e uma vida tal qual a vida de Neemias. Para nós entendermos, o intercessor é alguém que se coloca e que se levanta diante do trono de Deus em favor de alguém. O intercessor é aquela pessoa que Deus sensibiliza o coração dela para ela se colocar diante de Deus por outra pessoa, por alguma causa nobre. Então eu gostaria nesta noite de partilhar com os irmãos algumas qualidades que nós podemos identificar na vida de Neemias. Primeiro, é interessante falar a respeito do contexto, para nós falarmos a respeito então de Neemias. Nós sabemos e entendemos que Judá foi para o cativeiro por conta da sua rebeldia contra Deus, por conta da sua desobediência contra Deus. Por mais que Deus houvesse enviado os seus profetas para alertar o povo a tomar uma atitude de se voltar para Deus, o povo não deu ouvidos aos profetas do Senhor. E a promessa de castigo que Deus havia feito, Ele cumpriu. E o povo de Judá ficou exilado, cativo na Babilônia por 70 anos. E é interessante nós entendermos, meus irmãos, que Deus falou que se o povo não se arrependesse, eles iriam para o cativeiro. Mas o mesmo Deus que cumpriu na íntegra o seu castigo, também é o mesmo Deus que no momento que se completa o período de tratamento de Deus na vida do povo, Ele se lembra do povo e levanta Ciro, e chama Ciro de meu ungido, sendo Ciro um ímpio. E eu entendo, meus irmãos, que o mesmo Deus que leva para o cativeiro é o mesmo Deus que arranca de lá e traz de volta o seu povo aonde Ele quer que esteja. O mesmo Deus que muitas vezes te leva lá para o vale, é o mesmo Deus que com mão forte tira você lá do vale e restitui você na posição que você estava. Eu entendo que o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que torna a ligar. Por isto bendito seja o nome do Senhor, porque Ele faz como lhe apraz. E Ciro então é usado por Deus para libertar o povo de Judá do cativeiro. E o povo então volta em 3 grupos, em 3 levas. A primeira parte do povo volta sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. A segunda leva volta sob a liderança de Esdras para que ele ensinasse a lei ao povo. E a terceira leva estaria voltando agora com Neemias para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E como nós identificamos no versículo 11, no último versículo do texto, Neemias era o copeiro real. Ser copeiro de um rei naquela época era ocupar uma posição de status, de destaque. E isto nos coloca ainda mais temor ao nosso coração, porque é muito provável que Neemias ele tivesse nascido lá no cativeiro. É muito provável que isso tivesse acontecido, mas ele ocupa uma posição de destaque, sendo estrangeiro em um reino ímpio. Neemias agradara ao coração de Deus e Deus colocara Neemias numa posição de destaque. Essa posição
possibilitava a Neemias ter trânsito livre na presença do rei Artaxerxes. E na época, o rei Artaxerxes era o homem mais poderoso da terra, porque Babilônia havia caído, que era um grande império, havia caído, e agora era o império Medo-Persa que estava dominando o mundo. Era a maior nação, a maior potência da época. Neemias então estava bem consigo mesmo, vivia uma vida pacífica, cômoda, estável em Suzã, estava bem consigo mesmo, com o seu trabalho, com o país onde morava. Tinha a grata satisfação de estar na presença do rei. Mas em um dia qualquer, Neemias recebe uma visita do seu irmão Anani, e as notícias que ele recebe do seu irmão vão mudar drasticamente o rumo da sua história. Nesta visita do seu irmão, Neemias ousa fazer uma pergunta, e a resposta que ele ouve muda a sua história a partir daquele momento. Ao ouvir a resposta, Neemias, ele reage como um verdadeiro intercessor do povo de Deus e da cidade de Deus. E nós podemos ver então estas qualidades que um intercessor tem. É interessante, meus irmãos, que a partir do momento que ele ouve as palavras, as notícias, que de longe são trazidas a ele, por mais que ele esteja com um bom trabalho, com uma posição de destaque, usufruindo das benesses da sua posição, o seu coração já não é mais o mesmo. Isso acontece conosco. Deus às vezes nos coloca em lugares para nos usar ali onde nós estamos. E quando Deus tem um projeto conosco, você pode estar na melhor casa, no melhor emprego, na melhor cidade, mas quando Deus toca o teu coração, nada mais tem sentido a não ser cumprir a vontade de Deus na sua vida. Eu passei por esta experiência. Eu me formei e o meu grande desejo era poder trabalhar na profissão que eu havia me formado. Eu me formei em Química, sou bacharel em Química. E eu orei durante 6 meses a Deus, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego para mim na área que eu queria. Na área química que eu tanto queria. E Deus abriu a porta depois de 6 meses de uma oração intensa. Deus é fiel porque tudo aquilo que eu pedi para Ele, inclusive salário, Ele me deu. Mas quando eu achava que aquilo que eu estava vivendo era o melhor que eu poderia viver, Deus começou a incomodar o meu coração e me fazer enxergar coisas no seu reino que antes eu não enxergava. E aquilo passou a incomodar o meu coração, a minha alma, e eu ia trabalhar na empresa. Eu ia chorando, conversando com Deus, eu voltava para casa à noite chorando e conversando com Deus, e Deus me apertando cada vez mais, me incomodando, me fazendo saber que ali onde eu estava, não era o lugar que Ele tinha para mim. Quando Deus toca o nosso coração, nos sensibiliza e nos mostra necessidades, nós perdemos o prazer naquilo que antes nos dava prazer. E eu só senti paz no meu coração quando eu fui orar a Deus, fiz um propósito com Deus, e no momento certo Deus me tira da empresa, e eu nunca quis saber de igreja, e Deus me planta dentro da igreja, para estar do lado do meu pai. Eu nunca queria estar dentro de uma igreja. No sentido ministerial eu estou falando, não no sentido de ser um cristão. Nunca passou pela minha cabeça subir ao púlpito e estar ministrando para vocês. Mas Deus muitas vezes não é o nosso querer que Ele cumpre, é o querer dEle que Ele cumpre na nossa vida.
É por isso que os sonhos de Deus sempre são maiores e mais excelentes do que os nossos sonhos. Quando Neemias ouve o relato do seu irmão, ele tem o seu coração despertado. Ele estava ali no palácio, mas a sua mente, o seu coração já não estava mais ali, estava lá em Jerusalém, lá com os seus irmãos. Por mais que ele tivesse regalias ali e poder desfrutar de tantas coisas boas, toda vez que ele parava para pensar, ele pensava em Jerusalém, não mais em Suzã. É assim que Deus começa a apertar conosco quando Ele tem uma obra na nossa vida, quando Ele tem um trabalho para nós. É assim que Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele começa a trazer à nossa mente só as necessidades que nós precisamos resolver, só os sonhos que Ele quer cumprir na nossa vida. E eu entendo que a primeira qualidade que eu vejo na vida de Neemias, a primeira qualidade de um intercessor, é que um intercessor é alguém que se importa com as pessoas. Um intercessor é alguém que se importa com as pessoas. E de que maneira nós podemos perceber que Neemias se importa com as pessoas? Primeiro, ele faz perguntas com interesse sincero. Ele pergunta ao seu irmão como estavam os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias é alguém que se importa a ponto de fazer perguntas com interesse sincero. Não perguntas movidas por uma curiosidade de saber como é que está a situação de alguém sem querer se comprometer com ela, mas pergunta com interesse sincero, com o interesse de querer fazer alguma coisa por alguém. Parar para conversar, para dar atenção a quem precisa. Fazer perguntas com interesse sincero, parar para ouvir com atenção a necessidade do nosso irmão, revela o caráter de uma pessoa que se importa com as outras. Mas, meus irmãos, evitamos muitas vezes fazer perguntas, ou nos esquivamos de fazer perguntas, porque nós temos receio de ouvir as respostas, porque às vezes, quando ouvimos a resposta, nós podemos ser despertados por Deus e termos de nos comprometer em ajudar aquelas pessoas que vêm até nós pedindo ajuda. Mas infelizmente, meus irmãos, nós estamos tão ocupados conosco mesmo que nos falta tempo para as pessoas. Infelizmente, nós vivemos uma época onde o individualismo ele tem imperado na vida de muitas pessoas. E isso, infelizmente, até dentro das igrejas acontece. Nós nos preocupamos com o nosso conforto, nos preocupamos com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, com a nossa salvação, com o nosso grupo, com o nosso departamento, com a nossa liderança. Mas não conseguimos parar para ouvir aquele que está do nosso lado muitas vezes, só esperando uma oportunidade, uma atenção, para abrir o seu coração, para pedir ajuda. Quantas pessoas estão ansiosas para abrir o seu coração? Quantas pessoas estão passando por provas tão difíceis na sua vida e apenas o que elas querem é ter alguém para compartilhar a sua dor, a sua luta espiritual, a sua batalha muitas vezes em algum vício. Como nós estamos como igreja? Quantos pais que estão perdendo os filhos dentro de casa, que não tem mais tempo para conversar com os seus filhos como o que está acontecendo lá na escola. Tem tantas ideologias sendo disseminadas dentro das escolas, e às vezes os pais, mesmo cristãos,
Não tiram tempo para conversar com os seus filhos. Filho, o que está sendo ensinado lá no colégio? Estamos às vezes perdendo os nossos filhos por falta de comunicação. Às vezes falta tempo para o marido parar e conversar com a esposa e vice-versa. A falta de comunicação tem destruído muitos lares. A comunhão ao redor da mesa está acabando, porque senta o marido, a esposa, o filho, a filha, e cada um fica no seu mundo digital. É um celular aqui, outro ali, outro ali, outro ali. A comunhão, as palavras se foram. Como é que nós estamos como cristãos, como intercessores, como pessoas que se importam com pessoas? Como nós estamos? Fica um conselho para nós e para mim também, porque eu preciso melhorar. Eu não posso me acomodar àquilo que eu estou vivendo ou que eu já vivi. Eu preciso melhorar a cada dia mais. O nosso alvo é rumo à perfeição, não à estagnação. Nós precisamos avançar. O céu é um lugar para pessoas que querem perfeição e que não se acomodam com aquilo que já tem recebido ou experimentado ou adquirido na sua caminhada cristã. Tire tempo, invista em relacionamentos, porque todas as outras coisas passam, mas relacionamentos bem construídos duram uma vida toda. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nenhum sucesso, seja ele profissional, ministerial, vale o fracasso da nossa família, o fracasso da criação dos nossos filhos. Precisamos melhorar, precisamos nos importar com pessoas. Fazer perguntas com interesse sincero revela sim uma das qualidades de alguém que se importa com pessoas, mas não apenas isto. Neemias, além de se importar e fazer perguntas, ele é alguém que ouve com atenção e identifica os problemas do povo com precisão. Se você ler o texto, você vai ver que Neemias, ele identifica pelo menos 4 problemas que o povo estava enfrentando. O primeiro problema era a miséria. O povo que estava em Jerusalém vivia uma pobreza extrema. Estavam miseravelmente pobres. O povo judeu havia voltado de Babilônia para Jerusalém. Mas entre o tempo em que eles saíram de Jerusalém para o cativeiro e a volta deles do cativeiro para Jerusalém, haviam se passado 120 anos e ninguém havia restaurado os muros da cidade. Eles viviam em meio aos escombros, eles viviam em meio aos entulhos da cidade, se acomodaram a isto. Cada um corria atrás da sua própria sobrevivência. O povo de Judá, de Jerusalém, havia perdido o senso de comunidade. Cada um corria atrás daquilo que era seu. Ninguém se importava mais com o outro. Os ricos exploravam os seus irmãos mais pobres, emprestavam dinheiro a altos juros, e eles, não tendo como pagar, perdiam os seus bens, as suas propriedades, e ia ficando ainda mais difícil a situação do povo. Não havia quem se compadecesse do seu irmão. Vinha um irmão não para ajudá-lo, mas com aquela vontade de explorar ainda mais. O segundo problema que Neemias identifica é o desprezo. Os judeus estavam esquecidos em Jerusalém, não tinha quem se importasse com o povo. Eles estavam abandonados à própria sorte. Jerusalém, que outrora era uma cidade esplendorosa, de uma grande população de pessoas, vivia agora uma
situação extremamente oposta, apenas um pequeno remanescente estava na cidade. O terceiro problema que Neemias identifica são os muros fendidos. E uma cidade sem muros não oferecia segurança alguma para o seu povo. Uma cidade sem muros era vulnerável às invasões dos inimigos, que poderia acontecer em qualquer momento, a qualquer hora. Eles estavam desprotegidos, expostos e ameaçados. Mas, meus irmãos, a situação que Jerusalém estava vivendo lá não é diferente da nossa situação que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo uma total insegurança no nosso país. Nós temos que tomar sérias precauções com carros. Quem tem carro tem seguro de carro. Quem tem casa tem câmera, tem seguro. Quem tem estabelecimento procura se fortalecer com segurança, porque a insegurança tem apavorado o povo. Infelizmente nós estamos vivendo como que pessoas aprisionadas nas suas próprias casas. E nas grandes cidades isto acontece. Pessoas com medo de sair de casa, com receio de balas perdidas. Eu não sou tão velho assim. Tenho 33 anos. Mas eu sou do tempo que eu podia brincar na rua como criança. Eu podia correr pela rua sem medo. Mas hoje as nossas ruas, em plena luz do dia, têm se tornado em verdadeiros campos de batalha entre facções criminosas, entre policiais e bandidos. Nós vivemos refém do medo. Vivemos muitas vezes uma insegurança pública muito alarmante. O Rio de Janeiro, semana passada, passou a sofrer uma intervenção federal. O exército vai começar a tomar conta lá, porque a situação saiu do controle. O governo perdeu o controle da segurança. Mas infelizmente não é só nessa área que nós estamos parecendo com o povo de Jerusalém, porque um outro problema que eles estavam vivendo era a insegurança, ou melhor, a injustiça social, porque as portas da cidade estavam queimadas. E as portas de uma cidade era onde os juízes se reuniam para julgar as causas do povo. As portas da cidade era onde os anciãos, os juízes, se colocavam para ouvir as queixas uns dos outros e julgar. Mas sem as portas da cidade, não havia o local apropriado para que se promovesse a justiça no meio do povo. Jerusalém estava sem o seu poder judiciário. E quando nós lemos este texto e acompanhamos, fazendo uma análise na nossa situação, a gente vê que não é diferente. Quando você liga o noticiário, o que você ouve? Corrupção. Não houve corrupção? Em 10 minutos eu tenho certeza que alguma matéria vai falar sobre corrupção. E a corrupção hoje é o câncer que tem tomado conta da nossa nação, de norte a sul, em todas as esferas, em todas as hierarquias. Aonde você olha, por onde você passa, aonde você analisa, você vê e ouve situações de corrupção. E aonde a corrupção se instaura, o povo passa a temer, fica inseguro, não tem mais o seu direito preservado, não tem mais as suas causas julgadas com imparcialidade. O povo de Israel estava sofrendo isto na pele. E aonde há impunidade, a corrupção se instaura. E
Nós temos um hino nacional tão bonito, tão belo, uma letra tão maravilhosa, mas chega numa parte e o meu coração dói, porque quando diz assim, mas se ergues da justiça a clava forte, mas que justiça é essa? Que defesa é essa contra, às vezes, o pobre e oprimido? Qual é a defesa que nós podemos ter? A única defesa que nós podemos ter, quando a situação está desse jeito, é olhar para os céus e dizer: ora volta, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar o teu povo que está padecendo tribulações, injustiça e insegurança. Mas Neemias não é apenas alguém que se importa com pessoas. Ele é alguém também que sente a dor das pessoas. Ele é alguém que tem o seu coração sensibilizado a ouvir os relatos. Porque por mais que não seja ele que esteja sofrendo na pele a situação do povo de Jerusalém, ele sabe que é o seu povo e sabe que é a cidade do seu Deus que está padecendo, e ele não consegue mais ficar tranquilo com a situação. Ele entende que precisa fazer alguma coisa. Num primeiro momento ele passa meses chorando, lamentando, jejuando pela situação do povo. Ele passa preferindo a ausência do alimento físico e passa a se alimentar de lágrimas, passa a chorar pela situação do povo. Ele passa 4 meses orando, jejuando, chorando e lamentando. Mas infelizmente, irmãos, nós temos perdido a sensibilidade. Muitos de nós estamos insensíveis diante das situações que nós ouvimos e percebemos. O nosso coração parece estar enrijecido, a musculatura da nossa alma parece estar atrofiada, nada mais nos comove, nada mais desperta em nós sentimentos genuínos de fazer alguma coisa pelo próximo. Talvez nós ainda tenhamos um resquício de desejo de fazer alguma coisa em favor do próximo, mas às vezes selecionamos as pessoas que mais têm a ver conosco, que mais estão próximas de nós. Mas o meu desejo é que Deus nos desperte como intercessores, porque o que mais Deus precisa no momento onde a crise se instaura, e na igreja e na sociedade, é de pessoas que se levantem na autoridade de Deus, para se colocar na brecha e interceder pelo povo, interceder pela sociedade, interceder pela igreja. E nós precisamos ser tomados de um senso de que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Porque muitas vezes, ao invés de nós orarmos por alguém que fracassa, que falha, às vezes nós preferimos abrir a boca, murmurar, falar alguma coisa, quando na verdade o que Deus espera de nós é uma atitude de compaixão e de misericórdia, e se colocar com a boca no pó, interceder por alguém que caiu, alguém que fracassou. Às vezes nós percebemos que não está tendo conversão dentro da igreja, e nós procuramos um culpado. É a palavra que não está sendo atrativa, é o pastor que não está evangelizando, é o grupo da missão que não está fazendo a sua parte. Não, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é de todos nós. Se nós somos um corpo, nós precisamos nos inserir dentro da realidade que estamos vivendo.
Se não há conversão, a culpa não é desse ou daquele outro, a culpa é nossa, porque Deus nos chamou para ir e para evangelizar e para pregar e para fazer a diferença. E se não está acontecendo, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, nós precisamos ter o coração de Neemias e deixar Deus amolecer este coração que muitas vezes está enrijecido. Nós temos perdido a capacidade de chorar, meus irmãos. Nós temos perdido a capacidade de passar horas na presença do Senhor, chorando e clamando e pedindo a Deus um avivamento e um derramar do seu Espírito dentro das nossas igrejas, a começar por nós, a começar por mim. Nós precisamos voltar a rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque somente quem tem um coração quebrantado e contrito é que Deus pode usar poderosamente nas suas mãos. Somente quem tem o seu coração amolecido por Deus é que pode colocar a boca no pó e ser um intercessor diante do Senhor, para promover a mudança, a transformação, a diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua empresa, dentro da igreja, lá fora. Agora, talvez uma das características que mais me chamam a atenção e que me trazem um entendimento maior sobre o intercessor é que às vezes nós pensamos que o intercessor é apenas aquele que fica orando e orando e orando e orando e orando, e não. Um intercessor é alguém que sente a dor das pessoas, que se importa com pessoas, mas um intercessor é alguém que tem iniciativa diante dos problemas. E muitas vezes o que está nos faltando é iniciativa. Neemias passa 4 meses orando, e ele diz que ora de dia e de noite, ele não tem sossego, ele está ocupado demais para deixar de orar. Nós estamos ocupados de menos com oração, estamos nos ocupando com tantas outras coisas, estamos terceirizando a oração para o círculo de oração, estamos terceirizando a oração para aqueles que talvez tenham essa graça maior de Deus de estar em oração. Mas nós precisamos entender que Deus conta comigo e com você. Deus não conta apenas com o círculo de oração, já está fazendo a sua parte, glória a Deus pelas irmãs, pelos irmãos, mas Deus não conta apenas com 2 grupos dentro da igreja, Deus conta com todo mundo. Deus não conta apenas com o pastor, o anjo da igreja que Ele colocou aqui, Deus conta com aqueles irmãos que se dedicam lá na porta, com os músicos, com os obreiros, com toda a igreja, com a orquestra, com todos nós. Se somos um corpo apenas, não pode haver divisão nas responsabilidades e dizer que só esse é quem precisa se dedicar à oração, não, todos nós. Na oração de Neemias, ele louva a Deus por quem Deus é e não por aquilo que Deus faz. Neemias entende a soberania de Deus, que se Deus quiser fazer, Ele faz, mas que se Deus não quiser fazer, Ele não faz. A nossa necessidade é orar e pedir, mas o atender vem de Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Não cabe a mim exigir alguma coisa de Deus, porque não tem cabimento um ser criado exigir alguma coisa do seu Criador. Nós devemos orar, mas que seja feita a vontade de Deus. Nem o próprio Filho de Deus quis que a sua vontade acontecesse na terra.
Mas diz que, Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Neemias reconhece a soberania de Deus. Na sua oração, Neemias apela para a fidelidade de Deus, porque Deus é um Deus que guarda a aliança e o concerto com o seu povo. Ele ora incessantemente, ele persevera em oração. Neemias não é igual àqueles cristãos que às vezes oram 1 hora ou um dia, ou vem, Márcio, a primeira quinta-feira e Deus não opera o milagre, ele já desiste, na segunda ele não vem mais. Neemias persevera em oração. Neemias só se levanta da oração quando Deus coloca um projeto no seu coração, quando Deus coloca uma missão no seu coração. Ele se identifica com o povo. Ele diz: eu e a minha casa e a casa de meu pai pecamos. Neemias provavelmente havia nascido no cativeiro. Não era culpa dele, o povo de Judá, haver desobedecido a Deus e estar no cativeiro, mas ele se inclui. Neemias entende que quando o povo sofre, quando o povo é derrotado, ou quando alguém erra, todo o povo sofre as consequências do erro. Vocês se lembram de Acã? Acã havia pecado, mas todo Israel perdeu. Agora Neemias não aponta o dedo, ele se coloca como quem também pecou, como quem também falhou. Ele se compadece da situação do povo, mas ele termina a sua oração se apropriando das promessas de Deus. E é tão maravilhoso, meus irmãos, porque para se apropriar das promessas de Deus contidas na sua palavra, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer esta palavra e saber que Deus, Ele tem promessas especiais para o seu povo. Ele faz do versículo 8 até o versículo 10 uma descrição daquilo que Deus havia prometido a Moisés. Muito provavelmente ele se lembra de 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus, porque Deus, Ele, como eu falei no início, Ele faz a ferida, mas Ele torna a cicatrizar, Ele torna a ligar. O mesmo Deus que nos leva muitas vezes e nos coloca lá no vale, é o mesmo Deus que nos tira de lá. O poder está nas mãos de Deus, o governo está nas mãos de Deus, o controle do universo está na palma das mãos de Deus. Ele faz, Ele age como Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas quem conhece a palavra de Deus se apropria das promessas de Deus e apresenta isso em oração, e é o que Neemias faz. Eu havia comentado que o intercessor não é apenas alguém que sente, que se importa, que ora, mas mais do que isso, é alguém que faz alguma coisa. Neemias entende, e nós precisamos prestar atenção nesta situação. Eu preciso que você preste atenção nisso que eu vou falar, eu já estou encerrando. Às vezes nós temos uma falsa percepção de que tudo e qualquer coisa se resolve com a oração, e eu posso orar e assentar e cruzar os braços e ficar tranquilo. Mas não. A oração não é um substituto para a ação, mas sim uma aliada.
Nós precisamos orar sim, como nunca oramos. Mas quando Deus falar conosco e ministrar alguma coisa no nosso coração, nós precisamos nos levantar e fazer. Quer um exemplo? O povo de Israel lá em Êxodo estava clamando por um libertador porque o peso da escravidão estava muito grande. E Deus chama Moisés e diz: eu ouvi a aflição do meu povo e eu desci para livrá-los. Vou usar você para isso. E Deus usa Moisés, envia as pragas, Faraó abre mão do povo, libera o povo e o povo sai do Egito. Mas logo lá na frente se depara com um mar vermelho. À frente o mar, atrás os inimigos e as montanhas ao redor. E quando isso acontece, Moisés começa a ficar aflito, o povo também, e Moisés começa a clamar. E o que é que Deus diz a Moisés? Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Meu irmão, se Deus já decretou a vitória, se Deus já falou que vai te abençoar, que vai te dar vitória, comece a adorar, comece a glorificar o nome do Senhor e marcha, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Precisamos orar sim, mas quando Deus ministra alguma coisa no nosso coração, se levante da oração e ponha a mão ao arado, haja. Nós precisamos agir. Quando Deus ministra alguma coisa no nosso coração, nós precisamos ir e fazer. E quando Neemias se levanta destes 4 meses de oração, de jejum, de lamento, de clamor, ele se levanta com uma missão dentro do coração. Deus ministra alguma coisa sobre a vida de Neemias. Deus desperta o coração de Neemias para ir e reedificar, e edificar os muros. Eu entendo, meus irmãos, que aquilo que Deus mostra para mim ou para você, é para você fazer. Porque infelizmente nós temos algumas pessoas que enxergam problemas em todos os lugares, mas elas vêm diante do pastor: ó pastor, eu estou vendo esse problema aqui, eu estou vendo esse problema lá, eu estou vendo esse problema lá. Aí você pergunta: você quer ajudar? Ah não, mas eu não quero, eu estou vendo o problema, e se o senhor tiver alguém para resolver. Escute uma coisa: não terceirize responsabilidades que são suas. Se Deus está mostrando para você fazer, se Deus está incomodando você e mostrando para você, é para você fazer. Apenas peça autorização para o ungido de Deus, e se Ele autorizar, vai e faça, porque se Deus está despertando você, é para você, não é para o irmão do lado. Neemias entende que aquilo que Deus estava mostrando e ministrando ao seu coração não era para Anani fazer, era para ele fazer. E ele entende isto. Aquilo que Deus ministra ao nosso coração é para nós fazermos. Nós precisamos começar a entender que aquilo que Deus nos mostra são situações que Deus está nos despertando para nós colocarmos a mão no arado. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E às vezes a gente quer colocar mais responsabilidade sobre uma só pessoa. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja que, se você der 10, usar aquela situação bíblica, 10 talentos, ela vai multiplicar aqueles 10. Só que a minha preocupação não é sobrecarregar as pessoas, eu sempre tenho dito isso. A minha preocupação é dividir as responsabilidades para envolver o máximo de pessoas para trabalhar para o reino de Deus. Nós não precisamos apenas, como eu falei, só depender dos círculos de oração para oração. Nós todos podemos orar. Não precisamos apenas ocupar um líder apenas com vários trabalhos. Nós podemos dividir a carga uns com os outros.
E é por isso que nesta noite eu finalizo dizendo aquilo que uma frase muito interessante que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que as necessidades à nossa volta são outdoors de Deus chamando a nossa atenção. Os problemas que às vezes você identifica lá no teu trabalho, não é apenas para você chegar no teu encarregado e pedir para ele fazer alguma coisa. Se Deus está mostrando para você, e se você tem liberdade para atuar nessa área, faça você mesmo. Seja um agente de Deus aonde você está. Seja um intercessor de Deus pelo povo diante de Deus aonde você está. Se comprometa mais. Ajude mais. Há tantas necessidades à nossa volta. Quanta visita o nosso povo precisa. E se depender apenas do pastor sair visitando todos os membros, quanto tempo vai demorar para nós visitarmos o último irmão? Nos ajude. Seja um intercessor. Seja alguém que coloque a sua vida diante de Deus e diga: Deus, usa-me como tu queres usar. Nós precisamos uns dos outros. O pastor sem a igreja não pode ser pastor, e a igreja também não pode viver sem um pastor. Mas perante Deus, nós somos todos irmãos, fazemos parte de um mesmo corpo. E o meu desejo nesta noite é que o meu coração e o seu coração seja despertado por Deus, para nós fazermos mais para o reino do Senhor. Meus irmãos, nós não vamos levar nada daqui da terra para o céu, em termos materiais. Mas tudo aquilo que você fizer para o reino de Deus, vai ficar em herança eterna lá no céu para você. Se comprometa mais. Se doe mais para o reino. Às vezes a gente se doa tanto para o nosso trabalho. Se nós nos doássemos talvez o mesmo tanto que nos doamos para o trabalho, para Deus, eu tenho certeza que esta igreja ia estar repleta numa terça-feira. Quem está disposto a partir de hoje se levantar como um verdadeiro intercessor, como Neemias, em prol de pessoas, em prol do reino de Deus? Eu quero. Essa palavra primeiramente fala ao meu coração. Eu já estou algumas semanas lendo, relendo, estudando esta palavra, porque eu sinto a necessidade de me prostrar cada vez mais ao chão diante do Senhor. A nossa vida é tão curta aqui na terra, mas há uma eternidade nos esperando lá no céu. Agora, tudo que nós fizermos aqui na terra é uma preparação para a eternidade. E que melhor investimento nós podemos fazer para a eternidade do que trabalhar para Deus? Não é para o pastor, é para Deus. Deus conta comigo e com você. Deus conta com os verdadeiros intercessores. Se coloque de pé nesta noite. Sérgio, se conseguiu um Mi maior, tem um hino que eu acho maravilhoso, que diz assim: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus,
entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu quero fazer um convite nesta noite, mas eu quero fazer um convite e quero que você responda com sinceridade. Eu não estou preocupado com o número de pessoas que talvez foram tocadas pela mensagem. Eu estou preocupado com aqueles que vão se comprometer a partir de hoje a fazer mais para o reino de Deus. A oração é essa: quem está disposto a se tornar ou a ser um melhor intercessor diante de Deus pelo povo? Se você tem esse desejo e quiser vir à frente, o convite está aberto nesta noite. Eu não vou insistir, as horas se passam e o objetivo é esse. O objetivo não é milagre, o objetivo não é bênção financeira, não é prosperidade, o objetivo não é porta de emprego. Não. O objetivo nesta noite é reino de Deus. O objetivo nesta noite é se colocar como intercessor, como aquele que quer ver mudança na igreja, na casa, no lar, na família, nos filhos. O meu desejo é que nós sejamos despertados por Deus nesta noite para fazermos mais. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu estou aqui junto com o teu povo, Senhor. Eu sei, eu reconheço que eu posso fazer mais, Pai. Tu tens dado, Senhor, condições e capacidade e talentos para cada um de nós. Mas principalmente Tu tens dado, Senhor, boca para cada um, para colocar-se no pó, Senhor, e alçar a sua voz e pedir por uma transformação, por um avivamento, por um renovo espiritual na igreja, por uma mudança na vida de alguém que está tão necessitado de um toque das Tuas mãos. Que nós possamos nos colocar e nos levantar diante de Ti, como intercessores, ó Deus, como pessoas que querem clamar e ver mudança, lá em casa, lá no trabalho, lá na igreja, lá na vida do vizinho que às vezes vive uma vida de briga com a sua família, com a sua esposa. Seja despertado para orar pelo teu vizinho nesta noite. Seja despertado para orar por aquele irmão que fracassou na fé, que abandonou, que desistiu da caminhada com Deus. Seja a boca de Deus para profetizar bênção sobre a vida desta pessoa. Senhor, toca o nosso coração, desperta a nossa consciência, que nós possamos passar a ver não problemas, mas possibilidades de mudança, de ser mensageiro de Deus, restaurador como Neemias, para fazer aquilo que se puder fazer, para ver milagres da parte de Deus acontecendo aonde as necessidades estiverem. Senhor, abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.